mítico circuito Primavera do Estoril servia então de palco de asfalto ideal para mais uma prova organizada pela Associação de Comissários de Desportos Motorizados do Estoril, que reúne várias competições de velocidade num programa que integra GT, Sport Protótipos e os sempre tão aguardados clássicos. E no Campeonato Português de Circuitos, depois de um início de temporada atribulado, aproximava-se então a hora de entrar para a pista e fazer história. Estoril é o circuito em Portugal com mais tradição em termos de circuitos autódromos e todos nós nascemos aqui, quase. Eu lembro-me que foi aqui que eu comecei na Fórmula 4 e, portanto, é um circuito muito especial. Estoril é o ex-libris das pistas portuguesas, desde que eu conheço o Estoril e que trazia cá a Fórmula 1, e a pista de Estoril ainda tem condições para ter corridas de alta performance e é muito bom termos uma pista desta no nosso país. O circuito de Estoril, em termos de traçado, tem um historial enorme, ainda é muito bonito, apesar de notar-se que cada vez mais há circuitos novos, com outras condições, mas na sua essência é um traçado muito bom. Pena é que está sempre a ser um pouco vento aqui por causa da Serra de Sintra, mas de qualquer maneira, eu que vivo aqui a 5 km, sinto como se estivesse a correr em casa. Depois da primeira etapa do campeonato em Aragão, a emoção da luta pelos primeiros lugares regressa agora e os principais favoritos disseram presente no Estoril. Pode esperar uma corrida bastante emotiva, penso que vai ser uma corrida interessante, longa, portanto vai ser uma corrida de estratégia, de gestão, mas uma corrida de certeza interessante para quem puder assistir. Toda a equipa fez um bom trabalho, o Zé Pedro ontem fez um trabalho fantástico também na qualificação, portanto acho que vai ser uma prova muito aguerrida e acho que temos tudo para poder vencer a prova. Acho que vai ser uma corrida bastante aguerrida, sabemos que os primeiros 5 carros são todos bastante competitivos, também da categoria máxima, a GT3. Nós conseguimos fazer a pole, mas temos o Mercedes por muito perto, mas é claro que às vezes a pole position numa prova de 2 horas é apenas um pormenor. Acho que isto vai depender muito da estratégia e do ritmo de cada um. Interessa que haja um ritmo consistente dos 3 pilotos, de forma a que no final da prova seja conseguido o objetivo, que é ganhar ou ficar nas melhores posições possíveis, porque estas corridas de 2 horas são muito penalizantes para a mecânica e até mesmo para os pilotos, e interessa sobretudo que a mecânica não crie nenhuma surpresa, como já nos aconteceu na última prova em Aragão. Essencialmente é manter o ritmo e rezar que não aconteça nada mecânico que nos prejudique a prova. Nós esperamos conseguir ganhar. Uma ocorrência sempre forte, ontem estivemos sempre muito bem nos treinos livres, conseguimos fazer os melhores tempos nos treinos livres, a qualificação foi muito renhida, ainda bem que é assim bonito as corridas, e esperemos ter um bom carro para a corrida e podemos lutar pela vitória, e o nosso objetivo é ganhar. Ainda com imagens da volta de aquecimento, aproveitamos então para recordar o trio da equipa Nova Driver, César Campanisso, Carlos Vieira e Mirko Eskelinen, confirmavam então o porquê de serem os favoritos à vitória na segunda jornada deste Campeonato de Portugal de Circuitos, que este fim de semana decorreu então no Autódromo do Estoril. E com o resultado que espelha o bom trabalho feito durante as sessões livres na afinação do Audi R8 LMS Ultra, o trio de pilotos partia então na frente com a pole position para esta corrida, pesa embora por uma margem bastante curta para José Pedro Fontes e Miguel Barbosa no Mercedes SLS AMG, que ocupavam então o segundo lugar na primeira linha da grelha. Seriam estas, aliás, as únicas equipas durante a fase de treinos a conseguir rodar no segundo 39 durante as classificativas para a prova. E já em pista, o início da corrida de 2 horas começava bem para José Pedro Fontes, que assumia logo desde o arranque a primeira posição, ganhando nas voltas iniciais uma margem confortável para o segundo. A tripla da Nova Driver, nesta altura o piloto era César Campanisso, recorde-se, tirou partido então da pole position conquistada na véspera para se impor numa prova bastante disputada, mas isto iria acontecer apenas lá mais para a frente, já que no começo da corrida de 2 horas, quem assumia a liderança era mesmo José Pedro Fontes, no Mercedes da Sport &U, que o piloto portuense voltou a dividir com Miguel Barbosa.
Mais lá para trás, na corrida, também muita emoção. Pedro Salvador, num Porsche 997, mantinha-se então nas voltas iniciais no terceiro lugar, acabando depois por ser passado numa primeira fase por João Figueiredo, no Audi R8 LMS, e mais tarde por António Coimbra, no Mercedes SLS. Na categoria GT Cup, João Batista, no Porsche 911, assumia a liderança após o arranque, remetendo António Cabral para o segundo posto no seu Porsche GT3, seguidos bem à distância, nesta altura então, pelo Ferrari F430 de Miguel Ferreira, nesta altura ao volante. A equipa NGT Motorsport, que apesar de ter partido no último lugar da grelha de partida, apostava na regularidade, tal como em Aragon, há mais ou menos um mês. Durante então as 2 horas de prova, a regularidade marcava o andamento da tripla de pilotos e assim a equipa optava por repetir a estratégia conservadora da primeira corrida do Motorland, com uma estratégia de poupar o carro e ir subindo lugar a lugar na grelha de partida até ao final da prova. Seguimos agora no interior do carro da Team Nova Driver, sempre espetaculares estas imagens, claro. Assistimos aqui à entrada de Escalinen para a pista. A Team Nova Driver jogava com a estratégia e o piloto finlandês entrava então para o lugar de César Campanisso e cumpria vários dos 5 minutos de paragens nas boxes obrigatórios. Recordamos que o regulamento do CPC deste ano exige que o tempo total das 2 paragens nas boxes obrigatórias seja então de 5 minutos, podendo as equipas escolher qual das 2 será a mais prolongada. E lá mais para trás, a luta continuava também animada na disputa do GT Cup, como dizíamos há pouco. Aliás, esta foi uma constante ao longo de toda a prova. Agora com Renato Machado no Porsche 911 na liderança da prova, seguido por José Cabral e Diogo Ferrão no Ferrari 430. Disputa intensa então. Os pilotos faziam nesta altura alguns dos melhores tempos ao longo da prova, sabendo que entrávamos por esta altura na fase decisiva da corrida. E seguimos agora a bordo do Audi R8, então, de Manuel Gião, o segundo carro da Team Nova Driver, por esta altura já com o Gião nos comandos e a fazer um muito bom turno de condução. Caía para o 5º lugar, nesta altura, Mikko Escalinen, cumprindo o seu turno de condução com um bom registro, apesar de tudo, e entregava o carro depois de segunda passagem do dia a Carlos Vieira, já no 4º lugar. Após as primeiras trocas de pilotos, seria então Manuel Gião, num Audi R8 LMS, a assumir a primeira posição, lugar em que se manteve até à segunda ida às boxes, seguido agora por Miguel Barbosa, que já estava em pista também nesta altura, no Mercedes AMG SLS, na segunda posição, e de Luís Silva, no outro Mercedes da equipa Sport & You, na terceira posição. António Nogueira, no Porsche 997, era 4º e Escalinen, como dizíamos há pouco, no Audi R8, era então o 5º classificado. Era então uma das provas mais aguardadas deste fim de semana no circuito Primavera do Estoril, momento em que os clássicos tomam conta da pista e fazem reviver momentos de outras eras do desporto automóvel. Um momento sempre muito aguardado pelos fãs da modalidade. Já não é como antigamente, era bastante pior. Hoje é tudo muito mais fácil, já se tem outra à vontade para os inícios de corrida. Mas há sempre aquele miudinho antes de começar uma prova. Estou com o segundo tempo, está tudo a correr bem até ao momento e vamos ver se conseguimos realmente fazer agora estas 2 corridas a tentar segurar o lugar. Isto é um carro de fábrica, existem 4 carros deste a nível mundial, portanto eu acho que é uma mais-valia andar uma viatura destas a correr no nosso país. Sim, o meu objetivo é ganhar a corrida. E tal como se previa, António Nogueira não teria então dificuldades em impor-se na primeira corrida relativa a este campeonato, garantindo então um triunfo fácil no final das primeiras 16 voltas de corrida. O piloto do Ford Capra RS registrou uma vantagem superior a 5 segundos para o animado do perseguidor, com Rui Costa a vencer entre a oposição de Rui Alves numa bonita luta pelo segundo lugar final entre os 2 pilotos do Ford RS. E na classificação final da corrida 1, António Nogueira no Ford Capri com 16 voltas em 30 minutos e 44 segundos. Depois Rui Costa no Ford RS a 5 segundos e 17 décimos. E por fim Rui Alves
Correu normal. Eu acho que os meus diretos adversários não me quiseram me poupar, porque eu tenho uma corrida agora de 2 horas GT, e eles quiseram me poupar. Eu penso que é isso que eles me quiseram fazer, eu agradeço-lhes. Agradeço que eles podiam ter apertado bem mais, e aí eu não tinha tempo, nem tinha força para fazer esta segunda corrida. Vocês competem todos aqui neste campeonato, mas há aqui uma coisa que vos une, que é, no fundo, a paixão pelos clássicos e pelos carros. Exatamente. Acho que a principal razão é realmente gostarmos disto, dos automóveis e destes carros que são ótimos, e para o público ver é espetacular. Acaba por ser aqui várias gerações de carros e também de pilotos. Como é que foi a prova para si? Foi uma prova, a mim, o Rui Costa cansa-me um bocado, mas os carros estiveram ao nível que nós desejamos. Foi uma boa prova, uma boa corrida. Divertimos, eu pelo menos me diverti. E quando tudo parecia encaminhado para mais uma vitória do Capri, de António Nogueira, na segunda corrida do dia tudo iria, no entanto, alterar-se. Rui Alves venceria, com alguma surpresa, a derradeira corrida do Campeonato de Portugal de Clássicos, que se desenrolava no circuito do Estoril. Uma corrida com um volte-face surpreendente, mesmo no final, com António Nogueira a perder uma vitória garantida, logo na última volta, devido a problemas com os pneus do seu Capri, acabando a corrida então na segunda posição, com o RS 3100. A corrida tinha excelentes momentos de espetáculo, com uma bela luta entre os Ford-Score RS de Rui Costa e Rui Alves, tal como na primeira corrida do dia, mas que terminava então quando Costa teve de desistir com problemas no seu carro. E na terceira posição ficaria João Novo, também ele ao volante de um Ford-Score RS, e nas posições seguintes terminariam Domingos Coutinho num BMW 2800 CS e Francisco Pinto também em BMW 2002, eles a protagonizarem um aguerrido duelo em pista que acabaria por ser favorável no fim a Coutinho. Na classificação final desta segunda corrida, Rui Alves então no Score RS com as 16 voltas percorridas em 31 minutos, 6 segundos e 67 centésimos. António Nogueira no Capri RS 3100 a 25 segundos de diferença, e depois João Novo no Score RS a 1 minuto e 48 centésimos da liderança. E no Campeonato de Portugal de Sport Protótipos, e já na primeira corrida, quando tudo faria esperar o oposto, após uma sessão de treinos cheia de problemas que impediu quer Gonçalo Araújo, quer João Calado Luís de averbarem uma única volta nos treinos cronometrados, os dois pilotos do Norma Enius começavam então de forma brilhante com uma vitória, numa corrida que fora liderada na sua maior parte por César Machado. Na primeira corrida, então, Gonçalo Araújo e João Luís em primeiro, com 50 minutos e 4 segundos. Depois, Gonçalo Inácio e César Machado, o seu Norma, a 37,67. Já na segunda prova do dia, Francisco Abreu partia então na pole, com esperanças de fazer um grande resultado. O jovem piloto conseguia então bater o Wolf QB08 de Nuno Santos e António Ricciardi, que foram os segundos mais rápidos, com Gonçalo Inácio e César Machado a obterem o terceiro ao crono. Mas logo no arranque, Gonçalo Inácio se colocou no comando e foi escapando a João Luís a bom ritmo, arriscando mesmo um pouco nas trajetórias. Tudo seria, no entanto, em vão, quando uma troca de pilotos atabalhoada faria Gonçalo Araújo, uma vez mais, assumir o comando da prova. No entanto, nem só lá à frente havia notícias, azar também para Rosário Soutomaior, a ver o seletor do Radical começar a falhar e finalmente partir, deixando-a em sexta classificada, sem que Margarida Barbosa tivesse sequer chegado a andar no carro, e logo quando tinha ultrapassado Colin Bayne e mais outro segundo lugar parecia nessa altura garantido. Nuno Santos, entretanto, perdera a vantagem, ganha num excelente arranque quando o seu cinto se soltou e o fez perder 2 lugares de uma só assentada. E por esta altura também Paulo Costa já tinha desistido com um curto-circuito nas bobinas do Norma M20C, quando se começaram a iniciar as trocas de pilotos. O
Norma que comandava para o primeiro, mas uma má troca no baquet para o mais pequeno piloto César Machado obrigaria então este a perder cerca de 40 segundos e com isso o comando da prova. Liderança que nesta altura pertencia então a Gonçalo Araújo e João Luís, como dizíamos há pouco, que conquistavam então assim mais uma vitória neste campeonato de Portugal de Sport Protótipos, aproveitando então a dupla do Norma, um problema. Como dizíamos há pouco, com a paragem dos colegas César Machado e Gonçalo Inácio quando a entrada destes nas boxes, eles que perderiam então um minuto e as esperanças de um belíssimo resultado que os colocaria no pódio. Então, vitória muito sofrida para Gonçalo Araújo e João Calado Luís, com o Norma a fazer um tempo total de 50 minutos, 42 segundos, 957 centésimos e o primeiro lugar do campeonato, onde Gonçalo Araújo e João Luís lideram com 90 pontos. O segundo lugar pertence a Gonçalo Inácio e César Machado com 79 e, por fim, em terceiro, Mário Melo e Paulo Costa com 45. Nós, na mudança de pilotos, já saímos em primeiro lugar e depois ele só teve que gerir e acabar a corrida, o que fez muito bem. Qual é a sensação de ganhar dessa forma tão esforçada, no fundo, e tão complicada? A sensação é muito boa, porque isto faz parte de uma equipa, muita gente a trabalhar, que se esforça muito para nós conseguirmos ter o carro em condições, e quando chegamos ao fim e somos vencedores, é uma alegria para todos. Já na categoria C3, Francisco Abreu voltaria a triunfar na classe disputada com os radical de motor 1500 cm3, ele que, recorde-se, já havia ganho na primeira prova do ano em Braga. O jovem piloto madeirense a conseguir logo desde as primeiras classificativas um excelente tempo, a mostrar que vinha então determinado a vencer esta prova, mas consciente também de que seria bastante difícil lutar por um lugar à geral com os carros do grupo CN. No entanto, mais uma corrida no andamento sempre muito consistente e agressivo, o que acaba por se refletir no facto de não ter nesta altura quaisquer adversários à altura nesta classe competitiva. Garantia então o terceiro lugar do pódio à geral, deixando Colin Bain um distante segundo nesta categoria a 2 voltas de distância. Ontem e em primeiro até estava a disputar os primeiros lugares com os Normas, que não é o meu campeonato. E a 5 minutos do fim parti a transmissão do carro, o que me impossibilitou de continuar a corrida, não é? Já hoje mudámos as transmissões do carro, tudo novo, e fiz uma corrida sem problemas, arranquei de primeiro, não é? Consegui fazer o melhor tempo na segunda sessão dos treinos quilometrados, mas aguentar os Norma era impossível, não é? São carros 2000, mas o meu campeonato são os radicais e ganhei nos radicais e estou à vontade neste momento no campeonato e esperamos cada vez mais faturar mais pontos para o objetivo final, que é vencer o campeonato. E quanto às contas deste campeonato, o piloto madeirense permanece otimista. É um carro bastante competitivo, com excelentes capacidades, digamos assim, e com carros destes ao preço, não é? Com a crise, que é o grande fator hoje em dia, ter os pilotos que temos e que vamos ter neste momento. Acho que vai ser um campeonato com excelentes pernas para andar, com um grande futuro. E já com mais de 1 hora de corrida, regressamos então à pista para acompanhar a parte final desta corrida, decidida então desta vez verdadeiramente nas boxes, como poderemos constatar mais à frente, e com uma paragem curta onde se destacou o trabalho da equipa da Team Nova Driver. Carlos Vieira regressou à pista no segundo lugar, chegando à liderança com a paragem na boxe do outro Audi da Team Nova Driver e com os problemas mecânicos no Mercedes SLS de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, que foi forçado então à troca de transmissão esquerda e que o faria perder largos minutos e, inevitavelmente, a possibilidade de conquistar a primeira vitória desta época aqui no Estoril. Troca de pneus aqui do Porsche de Nogueira e Salvador, enquanto que um pouco mais à frente, nesta altura também a equipa de João Batista fazia a segunda paragem nas boxes.
Desalento natural aqui de José Pedro Fontes, que nada podia fazer nesta altura para regressar à pista, algo que iria, no entanto, acontecer sem quaisquer condições já nesta altura de discutir a vitória final nesta prova. O andamento aqui do Porsche 911 GT3 de Renato Machado, João Batista e Amândio Dias, por esta altura também com uma classificação mais ou menos definida, com a curiosidade apenas de fazer uma das melhores médias horárias de todos os pilotos em pista, com pouco mais de 149,5 km horários. Outro dos Porsches aqui, o de António Nogueira e Pedro Salvador, já sabia que a gestão dos pneus seria um problema a ter em conta, algo que, aliás, o veterano piloto havia referido ainda no início da corrida. No entanto, o andamento foi sendo bastante coerente ao longo da prova, perdendo apenas o pódio para o primeiro da Sports Enduro. Como se pode ver aqui numa ultrapassagem ao primeiro da prova, o Audi R8 da Nova Driver, nesta altura pilotado por Carlos Vieira, em clara poupança de ritmo já nesta altura, com a vitória praticamente assegurada. João Ramos aqui também com um andamento já bastante tranquilo, sem cometer erros nas paragens nas boxes e com um ritmo homogéneo. A tripla de pilotos do segundo carro da Team Nova Driver ajudava assim à conquista de uma saborosa dobradinha. Eles que demonstraram ao longo das 2 horas de prova que poderiam competir para os primeiros lugares. Um regresso aqui a José Pedro Fontes, de facto, com um andamento bastante mais moderado nesta altura, já um pouco também à imagem do líder da prova. Carlos Vieira, claro, limitava-se a levar o Audi R8, o LMS Ultra até final da corrida, para, juntamente com César Campanisso e Nico Escalinen, reclamar mais uma vitória, a segunda consecutiva para o time Nova Driver. Outro dos pontos de interesse deste campeonato, claro está, a GT Cup, também aqui como em Aragão. A equipa de Miguel Ferreira procurava repetir a vitória alcançada então na primeira prova do ano. Final de corrida então na GT Cup para Miguel Ferreira, Diogo Ferrão e Francisco Carvalho, e o Ferrari 430, que levava então a melhor e levava também os pilotos a subirem ao lugar mais alto do pódio nesta classe e a um 5º lugar à geral final. Estas corridas de resistência de 2 horas são corridas que se têm que levar com uma estratégia bastante diferente de uma corrida de sprint e, portanto, é preciso andar rápido, mas ao mesmo tempo preservar as mecânicas e preservar os carros, os pneus, etc. Sabia que tinha de puxar um bocadinho, era a nossa estratégia, apanhar um bocadinho os carros, estava um bocadinho mais à frente no segundo stint. Pelo rádio ia-me dizendo que estávamos a seguir o delineado, acabar por ultrapassar o segundo, e embora ainda não visse o primeiro, mas disseram-me que estava tudo ok, estávamos dentro da estratégia e que acabou por correr bem. Sabíamos que tínhamos que conservar os pneus até ao fim. O carro do Cabral teve, infelizmente para ele, um problema mecânico, portanto, ao fim de acho que 2 voltas ou 3 estávamos à frente e foi trazer o carro com muita calma até ao final. Campeão de Portugal de circuitos, vencedor da Taça de Portugal e do Iberian Supercars Trophy no ano passado. Já falámos dele há pouco, claro, depois de ter rubricado a pole position durante a sessão de treinos cronometrados e de um turno de condução mais tranquilo do que o que certamente esperaria. Carlos Vieira era então o 3º piloto a entrar em prova e o primeiro a atravessar a meta da Team Nova Driver, equipa imbatível até agora neste CPC 2013. Taste of victory, it tasted all the time very good. Bom, a prova foi complicada porque nós partimos da pole, mas eu até fiz um bom arranque, mas em linha reta é impossível fazer frente ao Mercedes, por isso ele acabou por me passar logo na primeira curva. Mas por outro lado, ele, como partia de pneus novos, por mim até foi bom porque pronto, sempre tinha alguém à minha frente para andar sempre no máximo. E de facto ele estava muito rápido, mas eu consegui sempre manter ali uma distância entre os 2-3 segundos e foi um turno de 45 minutos, quase a qualificação, porque ele de facto estava... Penso que eles aqui, o carro tem alguma vantagem, mas pronto, não perdendo, sabia que não comprometia os outros 2 turnos, porque a corrida era longa. Na realidade foram bastante fáceis porque o carro número 7 teve problemas mecânicos e acabou por quase desistir. Eu acho que ele completou a corrida só para conseguir pontuar. A equipa portou-se lindamente, o carro estava em um bom estado, então foi fazer o que nós sabemos e acabar a corrida em primeiro lugar.
A próxima prova do CPC 2013 será realizada no Circuito da Boa Vista nos dias 28 a 30 de junho.